Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa tarde. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo tem a honra de receber a todos os presentes para a cerimônia de posse dos excelentíssimos senhores desembargadores Samuel Meira Brasil Júnior, no cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e Carlos Simões Fonseca, no cargo de vice-presidente corregedor desse tribunal para o biênio 2020-2021. Solicitamos a todos os convidados que desliguem seus aparelhos celulares ou os coloquem no modo silencioso. Nesse momento, nós convidamos para compor a mesa de honra o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo, desembargador Aníbal de Rezende Lima. O excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama. Convidamos para compor a mesa, representando o governador do Estado do Espírito Santo, o secretário de Estado de Segurança e Defesa Social, Roberto de Sá. O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos. O vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral e presidente eleito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza. O procurador regional eleitoral, excelentíssimo senhor doutor André Carlos de Amorim Pimentel Filho. Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, excelentíssimos senhores, doutores Adriano Ataíde Coutinho, Rodrigo Marques de Abreu Júdice, Heloísa Carielo, Ubiratã Almeida Azevedo e Fernando César Batista de Matos. O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, doutor Éder Pontes. Secretário-Geral da OAB Seccional Espírito Santo, doutor Marcos Felipe Botelho Pereira. Também o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Alvimar Dias Nascimento. Em função de espaço exíguo à mesa, considera-se também como membros da mesa o conselheiro Rodrigo Chamon, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para o biênio 2020-2021, o prefeito municipal de Vitória, Luciano Rezende, a diretora do Foro da Justiça Federal, representando o TRF 2ª Região, doutora Cristiane Conde Chimatalik, o juiz assessor, representando o Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Iberê de Castro Dias, representando o Procurador-Geral do Estado, o procurador Jabson Iber do Amaral, subprocurador, presidente da Amagens, doutor Daniel Peçanha Moreira, representando aqui o Defensor Público-Geral do Espírito Santo, doutor Marcelo Paiva de Melo, o prefeito de Vila Velha, Max de Freitas Mauro Filho, representando aqui o superintendente da Polícia Federal, Alessandro Rodrigues Batista, corregedor regional da Polícia Federal, e também o procurador regional eleitoral substituto, doutor Júlio César de Castilhos Oliveira Costa. Nesse momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino oficial do Estado do Espírito Santo, que será executado pela banda da Polícia Militar do nosso Estado, sob a regência do Tenente Marcos.
passamos para o lado, tá? Fica cá com ele. Agradecemos à banda da Polícia Militar, sob a regência do Tenente Marcos. Muito obrigado por abrilhantar esta posse. Nós anunciamos também, agradecemos as seguintes presenças. Por favor, podem se assentar. Desembargador Ney Batista Coutinho, vice-presidente do Tribunal de Justiça e futuro corregedor-geral da Justiça. Desembargador Manuel Alves Rabelo, desembargador Álvaro Manuel Rosindo Bourguignon, desembargador Fábio Klein de Oliveira, desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, futuro vice-presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado, desembargador Nami Carlos de Souza Filho, desembargador Daí José Bregunce de Oliveira, desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, futuro vice-corregedor-geral da Justiça, desembargadora Janete Vargas Simões, desembargador Fernando Estevão Bravin Rui, desembargador Everton Schwab Pinto Júnior, desembargador Arthur José Neiva de Almeida, desembargador Jorge Henrique Vale dos Santos. Também a presença dos desembargadores substitutos, desembargador Júlio César Costa de Oliveira, desembargador Marcelo Menezes Loureiro e desembargador Délio Rocha. Também se fazem presentes a esta solenidade
o deputado estadual, segundo secretário da mesa diretora da Assembleia, doutor Emílio Mameri, deputado Adilson Espíndola, deputado Alexandre Chambinho, deputado Renzo Vasconcelos, o vice-presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Domingos Augusto Taufner, conselheiro Sérgio Borges, conselheiro Luiz Carlos Siciliotti, o diretor da Rede Tribuna de Comunicações, Ricardo Shoa, diretor da Rede Gazeta, Café Lindenberg, representando aqui a Capitania dos Portos, o capitão Ferrarini, do presidente da FAPES, Fundação de Apara Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, Dênio Arantes, e representando aqui o senador Marcos Duval Amintas Loureiro Júnior. Também agradecemos a presença de juízes, procuradores, promotores de justiça, integrantes do Ministério Público, procuradores do Estado, defensores públicos, prefeitos, vereadores, advogados, autoridades civis e militares, servidores, jornalistas e amigos que se fazem presentes. Senhoras e senhores, neste instante, o excelentíssimo senhor desembargador Aníbal de Rezende Lima, presidente deste Tribunal Regional Eleitoral, dará início à sessão solene de posse da nova mesa diretora do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Queria cumprimentar o desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, presidente do Egrégio Tribunal Regional Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que nos prestigia com a sua presença. Deputado Marcelo Santos, deputado estadual, vice-presidente da Assembleia Legislativa, aqui representando aquela Casa de Leis. Doutor Roberto de Sá, secretário de Estado da Segurança Pública, que nesta ocasião representa o governador do Estado. Doutor Éder Pontes, procurador-geral de Justiça. Doutor Marcos Felipe Botelho Pereira, secretário-geral da OAB, que representa aquela instituição nesta oportunidade. E declara aberta a presente sessão solene e extraordinária para o ato de posse do desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, no cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e do desembargador Carlos Simões Fonseca, do cargo de vice-presidente e corregedor regional eleitoral. Convido o doutor Adriana Taide Coutinho e o doutor Fernando Matos, o decano e o mais jovem integrante desta corte, para fazerem adentrar o recinto o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior e o desembargador Carlos Simões Fonseca. Neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor desembargador Aníbal de Rezende Lima, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Convido o excelentíssimo senhor desembargador Samuel Meira Brasil Júnior a prestar o seu compromisso regimental como presidente deste Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, na qualidade de membro efetivo desta corte, classe dos desembargadores, que deverá ser ouvido de pé por todos os presentes. Prometo desempenhar com fidelidade os deveres de meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis, distribuindo serena justiça e pugnando sempre por seu prestígio e autoridade. Aceito o compromisso, determinando ao secretário dessa sessão que faça leitura dos termos de posse, que deverão ser assinados em seguida. Termo de compromisso que presta o excelentíssimo senhor desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, ao assumir o cargo de juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, classe dos desembargadores. Aos 11 dias do mês de dezembro do ano de 2019, perante o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, reunido em sessão, compareceu o excelentíssimo senhor desembargador Samuel Meira Brasil Júnior e disse ter sido escolhido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão plenária realizada em 3 de outubro do ano 2019,
para preencher a vaga de juiz efetivo deste tribunal, classe dos desembargadores, vindo prestar o compromisso legal de bem e fielmente desempenhar as funções de seu cargo, tendo Sua Excelência proferido as seguintes palavras: prometo desempenhar com fidelidade os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis, distribuindo serena justiça e pugnando pelo seu prestígio e autoridade. Ouvido e aceito o compromisso prestado, tomou posse no referido cargo, determinando, excelentíssimo senhor desembargador presidente, a lavratura do presente termo. Termo de compromisso que presta, excelentíssimo senhor desembargador Samuel Meira Brasil, a assumir o cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral, aos 11 dias do mês de dezembro do ano 2019, na sala de sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Compareceu o excelentíssimo senhor desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, em obediência a preceito legal, perante o egrégio Tribunal Regional Eleitoral, reunido em sessão, e prestou compromisso de bem e fielmente desempenhar as funções de presidente do mesmo tribunal, tendo Sua Excelência proferido as seguintes palavras: prometo desempenhar com fidelidade os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis, distribuindo serena justiça e pugnando pelo seu prestígio e autoridade. Ouvido e aceito o compromisso, unanimemente, seguiu-se a posse de Sua Excelência no referido cargo. Convido o desembargador Carlos Simões Fonseca a prestar seu compromisso regimental como vice-presidente e corregedor regional eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, na qualidade de membro efetivo desta Corte, classe dos desembargadores, que deverá ser ouvido de pé por todos os presentes. Prometo desempenhar com fidelidade os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis, distribuindo serena justiça e pugnando pelo seu prestígio e autoridade. Declaro empossado no cargo de vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo o excelentíssimo senhor desembargador Carlos Simões Fonseca e convido Sua Excelência para assinar o respectivo termo de posse, a ser lido pelo diretor-geral da Casa. Termo de compromisso que presta o excelentíssimo senhor desembargador Carlos Simões Fonseca a assumir o cargo de juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, classe dos desembargadores. Aos 11 dias do mês de dezembro do ano 2019, perante o egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, reunido em sessão, compareceu o excelentíssimo senhor desembargador Carlos Simões Fonseca e disse ter sido escolhido pelo egrégio Tribunal de Justiça em sessão plenária realizada em 3 de outubro de 2019, para preencher a vaga de juiz efetivo deste tribunal, classe dos desembargadores, vindo prestar o compromisso legal de bem e fielmente desempenhar as funções de seu cargo, tendo Sua Excelência proferido as seguintes palavras: prometo desempenhar com fidelidade os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis, distribuindo serena justiça e pugnando pelo seu prestígio e autoridade. Ouvido e aceito o compromisso prestado, tomou posse no referido cargo, determinando o excelentíssimo senhor desembargador presidente a lavratura do presente termo. Termo de compromisso que presta o excelentíssimo senhor desembargador Carlos Simões Fonseca ao assumir o cargo de vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral. Aos 11 dias do mês de dezembro do ano de 2019, na sala de sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, compareceu o excelentíssimo senhor desembargador Carlos Simões Fonseca, em obediência a preceito legal perante o egrégio Tribunal Regional Eleitoral, reunido em sessão, e prestou compromisso de bem e fielmente desempenhar as funções de vice-presidente e corregedor do mesmo tribunal, tendo Sua Excelência proferido as seguintes palavras: prometo desempenhar com fidelidade os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis, distribuindo serena justiça e pugnando pelo seu prestígio e autoridade. Ouvido e aceito o compromisso, unanimemente, seguiu-se a posse de Sua Excelência no referido cargo. Vamos sentar. Queria cumprimentar todas as autoridades presentes que nos prestigiam
nesta ocasião que se procede à posse da nova mesa diretora do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, e digo eu, encerra-se hoje o biênio meu e do desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza, à frente da presidência e da Corregedoria Geral do COLEN, Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Transmitiremos tais cargos, nesta cerimônia, aos eminentes e cultos desembargadores Samuel Meira Brasil Júnior e Carlos Simões Fonseca, ambos portadores das melhores virtudes pessoais e profissionais, e que conduzirão esta corte no próximo biênio, tenho certeza absoluta, com brilho, eficiência, firmeza e serenidade. Tocará o Dr. Fernando César Batista de Matos, integrante da Corte, onde representa a valorosa classe dos juízes federais. Fazer em seguida o discurso de saudação aos empossandos, em nome dos demais integrantes desse COLEN Tribunal Regional Eleitoral. Peço vênia ao Dr. Fernando César Batista de Matos, para antecipada e respeitosamente subscrever as palavras de Sua Excelência, certamente elogiosas aos eminentes desembargadores Samuel Meira Brasil Júnior e Carlos Simões Fonseca. Todavia, permito-me que, antes de transmitir a presidência desta Corte, possa eu fazer algumas brevíssimas considerações. Este biênio que se encerra hoje teve como tarefa maior e mais exaustiva a de organizar e fazer realizar as eleições gerais de 2018. Como já tive oportunidade de ressaltar em ocasiões anteriores, o pleito de 2018 foi, sem dúvida, o mais complexo de toda a nossa história republicana, não só pelo elevado número de cargos em disputa, mas também e principalmente pelo ânimo de candidatos e eleitores, em grande parte acirrado pelo uso indiscriminado e não raras vezes agressivo, se não raivoso, das atuais redes sociais. O Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais, a propósito, estão examinando, já há algum tempo, uma série de medidas e providências capazes de impedir, ou pelo menos reduzir, os efeitos nefastos das redes sociais do processo eleitoral brasileiro, especialmente em virtude das denominadas fake news, que constituem uma intolerável novidade e que, por isto mesmo, devem merecer a censura e o combate de toda a sociedade brasileira. O uso das redes sociais, relativamente aos processos eleitorais, constitui tema que precisa ser debatido com absoluta urgência pelos mais variados segmentos da sociedade brasileira. De minha experiência nesta Corte, saio convicto de que a nação deve discutir, o mais breve possível, a reformulação de seu processo eleitoral e político, com o fortalecimento da justiça eleitoral e a implantação do voto distrital misto, porque esse sistema cria, a meu sentir, vínculos maiores e permanentes entre os candidatos e a população dos municípios que integram o respectivo distrito eleitoral. Além disto, o voto distrital, misto ou não, contribuiria para reduzir o custo das campanhas eleitorais, que se tornou tão elevado nos últimos tempos. Espero que o Congresso Nacional, repositório dos mais legítimos anseios nacionais, possa, a curto prazo, debruçar-se sobre esses temas, isento de qualquer tipo de paixão política ou de coloração partidária. Não posso concluir minhas palavras sem antes fazer dois agradecimentos. O primeiro agradecimento é dirigido aos integrantes desta Corte, e nesse agradecimento envolvo também aqueles que,
mesmo transitoriamente, tiveram assento neste plenário ao longo deste biênio que agora se encerra. Permitam-me mencionar o nome do desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza, do doutor Adriano Ataíde Coutinho, do doutor Rodrigo Marques de Abreu Júdice, da doutora Heloísa Cariello, do doutor Ubiratã Almeida Azevedo, do doutor Fernando César Batista de Matos e do doutor Antônio Carlos Pimentel Filho, procurador da República, exercendo aqui as funções de procurador regional eleitoral, bem como fazer referência ao desembargador Nami Carlos de Souza Filho, ao desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, ao doutor Aldari Nunes Júnior, ao doutor Elimar Pinto, ao doutor Marcos Vinícius Figueiredo da Costa Oliveira, ao doutor Rogério Moreira Alves, à doutora Cristiane Conde Chamatalique, ao doutor Délio José Rodrigues Sobrinho, à doutora Maria do Céu Pitanga de Andrade, à doutora Vilma Cheque Borrabib, ao doutor Josmar de Souza Totro, à doutora Nádia Machado Botelho e ao doutor Júlio César de Castilho Oliveira Costa. O plenário desta Corte, pelos nomes que aqui fiz questão de mencionar, houveram-se com absoluta isenção no debate, sempre inteligente e respeitoso dos temas e processos submetidos à sua apreciação. Quero externar também meus agradecimentos aos dedicados e operosos servidores desta Corte e àqueles que mais diretamente me assessoraram no exercício da presidência. Pude testemunhar, ao longo deste biênio, a qualidade técnica e o comportamento escorreito dos servidores desta Corte, a par da dedicação ao exercício de suas funções. Quero manifestar a todos o reconhecimento da minha admiração e da minha estima, e permitam-me fazê-lo na pessoa do Dr. Anselmo Lague Laranja, juiz assessor da presidência, e do Dr. Alvimar Dias Nascimento, diretor-geral da Casa. Finalizo desejando aos eminentes desembargadores Samuel Meira Brasil Júnior e Carlos Simões Fonseca sejam suas excelências muito felizes no desempenho de suas novas e relevantes funções, certo de que corresponderão às melhores e mais legítimas expectativas de toda a sociedade capixaba. Muito obrigado. Encerrado o discurso do desembargador presidente do TRE, nesse momento ele passa a presidência ao desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, a presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Convido o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior para, com muita honra para mim, substituir-me na função de presidente desta Corte. Da mesma forma, o desembargador vice-presidente, desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza, passa agora a vice-presidência ao desembargador Carlos Simões Fonseca. Neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor doutor Fernando César Batista de Matos, membro deste colegiado, que, em nome do tribunal, fará a saudação aos empossados nesta tarde. Bom, boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, excelentíssimo senhor desembargador Carlos Simões Fonseca, vice-presidente e corregedor deste tribunal, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo todos os integrantes do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, desembargador Sérgio Gama, na sua pessoa me permita saudar todos os desembargadores de ontem, de hoje e de sempre do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, excelentíssimo senhor Roberto Sá, secretário de Segurança Pública, representando o governador do Estado,
Aqui saúdo na sua pessoa todas as autoridades do Poder Executivo Federal, excelentíssima senhora diretora do Foro da Seção Judiciária do Espírito Santo, minha dileta amiga, juíza federal Cristiane Conde Chimatalik, na sua pessoa saúdo todos os juízes federais, excelentíssimo senhor deputado Marcelo Santos, na sua pessoa, representando a Assembleia Legislativa do Estado, na sua pessoa saúdo todos os parlamentares estaduais, meu queridíssimo Procurador Regional Eleitoral, excelentíssimo doutor André Pimentel, na sua pessoa e do doutor Júlio, saúdo todos os membros do Ministério Público em atuação na Justiça Eleitoral, excelentíssimo senhor Éder Pontes, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, na sua pessoa saúdo todos os membros do Ministério Público do Estado do Espírito Santo aqui presentes, doutor Marcos Felipe, secretário da OAB, representando o doutor Risque, na sua pessoa saúdo todos os advogados, queria saudar também os prefeitos Luciano Rezende de Vitória, Max Filho de Vila Velha, pela presença aqui, e saudar todos os magistrados aqui presentes, na pessoa do doutor Daniel Peçanha, presidente da Associação dos Magistrados. Queria fazer uma saudação especial aos familiares dos empossandos, a todos os servidores deste tribunal, aos profissionais da imprensa, na pessoa do Café Lindenberg, aqui presente, minhas senhoras e meus senhores. Eu agradeço inicialmente, senhor presidente, a designação para saudar em nome da Corte a nova administração do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Muito embora seja o integrante mais novo deste tribunal e pertencer à Justiça Federal, que, diante do sistema adotado pela Constituição de 88, participa residualmente desta justiça especializada, a indicação demonstra a relação harmônica e respeitosa entre os ramos do Poder Judiciário, que é, antes de tudo, um só. Do mesmo modo, sinto a responsabilidade de verbalizar o sentimento do tribunal, formado por magistrados de conhecimento jurídico. Reafirme também o agradecimento aos desembargadores Aníbal de Rezende Lima e Ronaldo Gonçalves, feito pelos integrantes do tribunal na sessão de segunda-feira pelo encerramento dos mandatos de vice-presidente e presidente desta Corte. Os relatórios de gestão do biênio 2018 e 2019 assentam a certeza do trabalho bem executado. Este tribunal deseja, desembargador Ronaldo, que Vossa Excelência tenha, no mínimo, o mesmo sucesso que, apenas para ficar em administrações mais recentes, tiveram o desembargador Aníbal e o desembargador Sérgio Gama na chefia do Poder Judiciário deste Estado. Hoje é o dia de renovar a tradição democrática de alternância na administração dos tribunais e saudar a posse do desembargador Carlos Simões na vice-presidência e corregedoria e do desembargador Samuel Meira na presidência. O desembargador Carlos Simões Fonseca é natural de Barra do São Francisco, é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo e bacharel em Administração pela FAESA, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória, especialista em Direito Civil, Direito Processual Civil e Direito do Estado pela Universidade Gama Filho, é autor de diversas obras jurídicas, professor da Escola da Magistratura deste Estado, foi professor da Universidade de Vila Velha, da Faculdade de Direito de Vitória e dos cursos preparatórios para o ingresso nas carreiras do Ministério Público e da magistratura. Foi ainda oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, advogado militante e promotor de justiça. Foi agraciado com diversas comendas e condecorações. Como me dizia o desembargador Carlos Simões, uma das suas paixões é a magistratura. Magistratura que se legitima não apenas no ato da sua investidura, mas cotidianamente com decisões bem fundamentadas que examinam o caso e pacificam o conflito em tempo socialmente aceitável. Muito reconfortante, desembargador Carlos Simões, ouvir isso de um dos expoentes do Poder Judiciário capixaba. Não há dúvida que o Poder Judiciário está em contínuo processo de aperfeiçoamento e, por isso mesmo, críticas são sempre bem-vindas. Mas não se pode perder de vista que a desvalorização do Poder Judiciário e de seus integrantes enfraquece a cidadania. O Poder Judiciário, não custa lembrar, é a última fronteira que o cidadão dispõe para assegurar os seus direitos, quer em face do seu semelhante, quer em face do Estado. Não há magistrado no mundo que tenha a carga de trabalho de um juiz no Brasil, que, de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça e de seu presidente, ministro Dias Toffoli, decide cerca de 8 casos por dia de trabalho. Não por outro motivo, recente pesquisa da Fundação Getúlio Vargas indica que, em caso de um conflito, a esmagadora maioria da população só tem a recorrer ao Poder Judiciário.
O extenso rol de atividades desempenhadas pelo desembargador Carlos Simões no Poder Judiciário indica essa paixão. Ingressou na magistratura em 1986, foi aprovado em primeiro lugar no concurso público e exerceu a judicatura em diversas comarcas do Estado. Tem uma paixão especial pelo Tribunal Eleitoral, onde entre 2004 e 2005 foi juiz suplente e depois foi juiz efetivo deste tribunal de 2005 a 2007, de 2008 a 2009, representando a classe dos juízes estaduais. Em 2009, foi promovido por votação unânime, por merecimento, ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça. Foi ouvidor do tribunal, membro do Conselho da Magistratura, retornou a este tribunal em 2016 como suplente na classe dos desembargadores e foi foi vice-corregedor-geral no biênio de 2018 a 2019. Outra de suas paixões, alguns podem pensar que é o Flamengo, mas, na verdade, é a família. Sua esposa e também desembargadora Janete Simões e seus filhos, os advogados Tiago Felipe, que na semana passada defendeu o pós-doutorado na Universidade de Lisboa, e a Maria Carolina. E, para breve, a família irá crescer abençoada com o nascimento da neta Ana. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral é o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. E aqui, senhoras e senhores presentes, eminentes autoridades, a saudação se torna mais complexa e tarefa mais difícil diante do currículo do empossado. Em auxílio a essa hercúlea tarefa, socorro-me das palavras proferidas pelo ministro Carlos Madeira ao saudar o ministro Moreira Alves em sua posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral no distante ano de 1981. O ofício do juiz é um ideal de síntese. Todo o seu labor visa permanentemente a essa composição harmoniosa e necessária entre a realidade e a norma, entre a vida e a ideia, entre o fato e o direito. Savigny teve a visão desse ideal num contexto polêmico e a fixou com palavras de gênio ao realçar que o influxo simultâneo desse princípio de vitalidade, a fusão do que chamava do elemento político com o elemento técnico do direito, era o fator mais importante para a boa administração da justiça. E aconselhava, é preciso que a nossa teoria tenha muito de prática e que a nossa prática seja científica. Só assim a existência do direito não será apenas artificiosa, como obra especial e exclusiva da ciência. Vossa Excelência, desembargador Samuel Meira, e aqui tomando de empréstimo a referência do ministro Carlos Madeira sobre o ministro Moreira Alves, realiza essa síntese na sua luminosa trajetória. Na sua trajetória profissional, foi aprovado em primeiro lugar no concurso da magistratura. Foi promovido por 4 instâncias, sempre por merecimento. Em 2007, foi promovido ao cargo de desembargador. Já integrou a lista tríplice para o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. É mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Mestre em Ciência da Computação na área de Inteligência Artificial pela Universidade Federal do Espírito Santo, isso ainda em 2004. Doutor honoris causa pela Universidade de Vila Velha, professor universitário por 21 anos de graduação, mestrado e doutorado, professor da Infam, professor do mestrado da Universidade de Frankfurt, professor do mestrado na Universidade de Stuyvesant, palestrante em diversas universidades pelo mundo, Birmingham, Boston, Miami, Washington, Lund, Edimburgo, Florença, Madrid, Lucerna, Frankfurt, Stuttgart e Paderborn. Membro do BDP e da Academia Brasileira de Filosofia do Direito, palestrante regular nas jornadas de processo civil, tem diversos livros publicados, não vou cansar aqui fazendo referência, livros, artigos, e participa do conselho editorial de 2 periódicos internacionais. E aqui, desembargador Samuel, se poderia dizer que nos dias que correm, a sociedade espera que o magistrado tenha não apenas títulos acadêmicos, mas seja um eficiente gestor, diante do crescimento vertiginoso de demandas advindo da justa implementação dos direitos previstos na Constituição Cidadã e das restrições orçamentárias que nos serão impostas mais gravemente a partir do ano que vem, pela Emenda Constitucional número 95. Tenham todos certeza que a Justiça Eleitoral do Espírito Santo estará em excelentes mãos. O desembargador Samuel Meira Brasil é um gestor testado e aprovado. Foi coordenador do Núcleo de Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça, foi diretor da Escola da Magistratura por 4 mandatos, foi vice-presidente e corregedor do Tribunal de Justiça, foi vice-presidente do Colégio de Corregedores, criou o Centro de Inovação e Inteligência do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, foi corregedor da Justiça do Estado nesses biênio que hoje se encerra. Apenas para destacar, desenvolveu em 2007, e isso me impressionou, o desembargador Samuel já disse isso várias vezes a Vossa Excelência, quando aqui cheguei,
que no seu gabinete havia já um sistema onde a parte poderia digitar o número do processo e saber exatamente o dia em que o processo seria pautado. Realizou audiências públicas em ações de controle abstrato de constitucionalidade no Tribunal de Justiça, criou o núcleo de conciliação do Tribunal muito antes da criação dos NUPEMEX e dos SEJUSC pelo CNJ, foi finalista do Prêmio Conciliar Legal e ganhou diversos prêmios de destaque. A todas essas qualidades de uma formação técnica sólida e inquestionável, agrega-se o ser humano dedicado à sua família. E aqui, senhor desembargador, presta uma homenagem à sua esposa Ana Lara e aos seus filhos, um deles já formado em Direito pelas Arcadas, não é? Pela Faculdade de Direito da USP, Arthur, e o Henrique, estudante formado em Direito e o outro estudando Medicina, os dois em São Paulo. Vossa Excelência é sereno, solidário, generoso, aberto ao diálogo, porém de uma firmeza de propósito inquebrantável. Essas qualidades serão essenciais no cenário atual, tão bem sintetizado pelo decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, em manifestação no último mês de outubro, a propósito dos 10 anos de investidura do ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. O país vive um momento extremamente delicado em sua vida político-institucional, pois de sua trajetória emergem como espectros ameaçadores surtos autoritários, inconformismos incompatíveis com os fundamentos legitimadores do Estado de Direito e manifestações de grave intolerância que dividem a sociedade civil, agravados pela atuação sinistra de delinquentes que vivem na atmosfera sombria do submundo digital, em perseguição a um estranho e perigoso projeto de poder, cuja implementação certamente comprometerá a integridade dos princípios que informam e sobre os quais se estrutura esta República democrática e laica, concebida sob o signo inspirador e luminoso da liberdade, da solidariedade, do pluralismo político, do convívio harmonioso entre as pessoas, da livre e ampla circulação de ideias e opiniões, do veto ao discurso de ódio, do repúdio a qualquer tratamento preconceituoso e discriminatório, do respeito indeclinável pelas diferenças e da observância incondicional aos direitos fundamentais de que todos os que integram, sem qualquer distinção, a coletividade nacional. Daí, senhor presidente, como dizia o ministro Celso de Mello, a essencialidade de juízes e tribunais que, conscientes da sua alta missão constitucional e do seu dever de fidelidade ao texto da lei fundamental do Estado, hajam com isenção e serenidade, como membro de um poder livre de injunções marginais e imune a pressões ilegítimas, para que a magistratura possa cumprir, como já vem cumprindo, com incondicional respeito ao interesse público e com absoluta independência moral, os elevados objetivos inscritos na Carta Política, consistentes em servir com reverência e integridade aos que proclamam e determinam a Constituição e as leis da República. Nesse contexto, avulta a missão dos tribunais eleitorais, como enunciado na saudação ao ministro Moreira Alves pelo ministro Carlos Madeira. Aqui, nos tribunais eleitorais, a arte de julgar se desenvolve menos obediente à metodologia tradicional do que à necessidade de compreensão, segundo a lei, das aspirações que convergem no princípio representativo, consubstanciador do ideal democrático. São aspirações que promanam da consciência popular através dos partidos, e a lei submete à competência dos juristas. Essa competência é a que nos cumpre exercer, tutelando o direito de voto e o direito de pleiteá-lo que assiste a todos em todos os recantos do país. Nesse mistério, o ajuizamento jurídico dos fatos cede passo, bastante vezes, à formação de um conceito de tráfico político para a boa aplicação da lei ao caso concreto. O direito eleitoral visa regular a adequação da realidade social a um processo de legitimação de poder, sem os vícios da escamoteação da vontade popular e sem os ranços da vaga plebiscitária que inspira as chamadas democracias totalitárias e contraria a Constituição. Esse é o dever de toda a justiça eleitoral, a que a presença de Vossa Excelência na presidência da Corte dá realce. Frente à complexidade dos fatos políticos que se desenrolam no país e da preparação das eleições, realizará Vossa Excelência, desembargador Samuel Meira, em conjunto com o desembargador Carlos Simões e os membros deste tribunal, e com a contribuição inestimável dos seus servidores, o ideal de síntese do juiz, assegurando a boa administração da justiça, com limpidez e o descortínio que marcam a personalidade do grande magistrado que Vossa Excelência é. Com estas singelas palavras, nós,
os integrantes do Tribunal Regional Eleitoral desejamos sorte e sucesso aos desembargadores Samuel Meira Brasil e Carlos Simões, presidente, vice-presidente e corregedor neste novo desafio. Que Deus ilumine e abençoe a nova administração do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo senhor desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, presidente desse Tribunal Regional Eleitoral. Excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a quem tive a honra de compor a mesa por 2 anos e faço questão de registrar publicamente a maravilhosa gestão de Sua Excelência. E, em nome do desembargador Sérgio Gama, eu cumprimento a todos os desembargadores aqui presentes, os desembargadores de hoje e os desembargadores de sempre. Excelentíssimo senhor deputado Marcelo Santos, vice-presidente da Assembleia Legislativa, representando o presidente, uma saudação toda especial ao deputado pelo seu trabalho na Assembleia. Doutor Roberto de Sá, secretário de Segurança e Defesa Social, representando o governador, que telefonou pela parte da manhã justificando a premente necessidade da viagem ao Rio de Janeiro. Doutor Éder Pontes, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja atuação no Ministério Público tem sido destaque aqui no Estado. Doutor Marcos Felipe Botelho Pereira, secretário-geral da OAB, representando o presidente, que precisou fazer uma viagem, em nome de quem eu cumprimento a todos os advogados presentes nessa solenidade. Dr. André Carlos de Amorim Pimentel Filho, Procurador-Geral Regional Eleitoral, desembargador Aníbal de Rezende Lima, ex-presidente do tribunal, a quem tenho a honra de suceder, desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza, vice-presidente e corregedor e presidente eleito do Tribunal de Justiça, que irá tomar posse amanhã para os próximos 2 anos, conselheiro Rodrigo Chamon, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Tive o privilégio de assistir à posse de Vossa Excelência, fiquei bastante impressionado com o trabalho e com as palavras de Vossa Excelência. Doutor Luciano Rezende, prefeito municipal de Vitória, em nome de quem cumprimento todos os prefeitos aqui presentes. Doutora Cristiane Chematalik, diretora do Foro da Justiça Federal, representando o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem tive a honra de compor o tribunal, ainda com a composição de Sua Excelência. Doutor Iberê de Castro Dias, juiz assessor da Corregedoria Geral do Estado de São Paulo, aqui representando o Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Geraldo Franco, e presidente eleito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor Jasson Amaral, subprocurador do Estado, representando o Procurador-Geral do Estado, doutor Rodrigo, que também se encontra com o governador, doutor Daniel Peçanha Moreira, presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo, AMAGES, que tem lutado bastante, feito uma gestão digna de referência, doutor Marcelo Paiva de Mello, representando o Defensor Público Geral do Estado, doutor Alessandro Rodrigues Batista, corregedor regional da Polícia Federal, Júlio César de Castilhos Oliveira Costa, procurador regional eleitoral substituto, minhas senhoras e meus senhores. Ninguém é suficientemente competente para governar outra pessoa sem o seu consentimento. Eu lembrei dessa frase de Abraham Lincoln exatamente no momento que eu comecei a pensar no que eu deveria falar no dia de hoje. Na hora, uma pergunta me veio à mente. O que é receber através do voto o consentimento para governar? O que é ser o representante do povo? Bom, todos nós sabemos que representar o povo não é uma função simples, não é uma função comum. Muito pelo contrário, essa função traz expectativas e responsabilidades formidáveis e exige sacrifícios e dedicação sem igual. Não há impacto maior em uma sociedade do que a escolha do seu governante e dos seus representantes.
E, ao dizer isso, aproveito para cumprimentar todos os representantes do povo que estão aqui presentes e que verdadeiramente nos representam e fazem um grande trabalho com grande dignidade. Depois dessa reflexão, e em razão do significado deste momento, eu ainda queria encontrar as palavras certas para usar nessa ocasião. Palavras que pudessem descrever tanto a minha alegria em assumir a presidência do Tribunal Eleitoral, quanto o meu desejo de trabalhar com todas as minhas forças para garantir eleições legítimas e democráticas. E então, uma questão surgiu. Quais palavras eu deveria usar? Pensei usar palavras de agradecimento e de comemoração, mas também de compromisso e de intenções. Pensei usar palavras de conforto e de segurança, e, ao mesmo tempo, de desafios e de mudanças. Procurei palavras de esperança e encontrei palavras de determinação. No final, a única certeza que eu tinha era o inquestionável sentimento de dar o meu melhor para que o melhor da sociedade pudesse aparecer. Todas as funções que eu tive a honra de exercer até agora, sempre fiz com muita intensidade. E isso acontece porque eu acredito. Eu acredito em fazer a diferença. Eu acredito em contribuir na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Eu acredito que as conquistas devam ser o fruto do mérito e do esforço de cada um. E acreditar é o primeiro passo para realizar. Agora, ao assumir o Tribunal Eleitoral, continuo acreditando e pretendo atuar com a mesma dedicação que eu sempre tive, com o mesmo fôlego, constantemente na linha do diálogo, do equilíbrio, da isenção, da harmonia e da moderação. Recebo o tribunal com a tranquilidade de que existe pouco ou nada a ser feito, pois me foi entregue por um grande magistrado. Muito obrigado, desembargador Aníbal, pelo serviço que prestou ao nosso Estado. Ao mesmo tempo que eu afirmo o propósito de continuar o bom trabalho que foi feito até agora, assumo o desafio de construir novas esperanças e de sonhar novos sonhos. E quando nós aceitamos novos desafios, precisamos ser verdadeiros e autênticos em cada ato, em cada gesto. E agindo assim, destacamos os princípios que formam a nossa essência. Nós precisamos praticar e viver os valores que nos definem. Palavras como responsabilidade, ética, integridade, moderação, equilíbrio, harmonia, igualdade de oportunidades, liberdade e justiça não são simples ornamentos verbais. São valores que precisam ser praticados, que precisam ser vividos. E, hoje em dia, esses valores são mais necessários do que nunca, seja para renovar ou para consolidar o que já foi feito. No próximo ano, teremos as eleições municipais. Um ciclo se fecha e outro se inicia. Geralmente são pleitos mais apaixonados, e diversas razões contribuem para isso. Dentre elas, destaca-se principalmente a força de nossas convicções, a força de nossos ideais. É verdade que, em razão de preferências pessoais, houve muita polarização nas últimas eleições, de todos os lados e de todas as formas. Essa polarização não se limitou às convicções pessoais, ela se estendeu à tentativa de impor a sua preferência e os seus valores para os outros. Tudo bem, é legítimo tentar convencer alguém da sua preferência, mas até que ponto? Quem não se lembra das brigas intermináveis que ocorreram em grupos de WhatsApp, principalmente em grupos de família? Nossa, e como houve briga? Foi impressionante o fervor das discussões nesse grupo. Brigas entre irmãos, entre pais, sobrinhos, primas, sogra, então nem se fala. Enfim, todo mundo do grupo tinha uma opinião muito forte, ninguém escapava. E quando alguém saía do grupo ofendido, o administrador colocava de volta. Foi nessa época que muita gente aprendeu a silenciar o WhatsApp por um ano e ainda reclamava que era pouco tempo. Depois, tudo voltou à normalidade. Todos voltaram a se relacionar com relativa tranquilidade. Ter uma opinião forte do que quer e de quem quer é muito bom
e é essencial para que possamos dar nosso consentimento para alguém nos representar. Mas não adianta querer impor pela força o que a razão não aceita pelo convencimento, o que o coração não aceita pelo sentimento. Devemos ser determinados na defesa de nossos ideais, é verdade, mas com comedimento e com gentileza. Repito, é preciso lutar sim pelos seus ideais, com bastante energia, esperança e paixão. Ora, se é realmente o que acredita, então lute por isso, com a plenitude de sua convicção. Mas faça sem violar a lei, com equilíbrio e moderação, mantendo o respeito mútuo. Não há motivo para excessos. Afinal, é preciso ser respeitoso para que possa ser respeitado. No final, a urna vai dizer, e depois da votação, tudo deve voltar à normalidade. O político que assumir não vai governar apenas para quem votou nele, vai governar para todos, inclusive para aqueles que nele não votaram. O destino de todos encontra-se entrelaçado. Então, precisamos de união. Pois bem, as eleições municipais desempenham um papel muito importante para o sistema representativo. É a partir delas que partidos e candidatos começam a se organizar para as eleições regionais e nacionais. Assim, a eleição de prefeitos e vereadores organiza as forças políticas na região e atrai grande atenção, até mesmo para quem projeta ações para o futuro. Por isso, as eleições municipais ganham atenção não apenas dos eleitores, mas também da classe política. O tribunal estará sempre à disposição para orientar todos, partidos, candidatos e eleitores, para que não haja nenhuma dúvida na aplicação da lei e para que tudo ocorra na maior normalidade. Mas, além das dificuldades naturais que um pleito como esse oferece, é preciso prestar atenção nos novos desafios que surgiram. Falo do impacto da tecnologia nas relações interpessoais. Grandes conquistas tecnológicas trouxeram também grandes preocupações sociais. Redes sociais, por exemplo, trouxeram uma interação e um alcance nunca imaginados. Hoje, fazem parte da rotina das brasileiras e dos brasileiros e produziram muita coisa boa. Ampliaram a visibilidade social e comercial dos usuários, aproximaram amigos e familiares distantes, ampliaram a informação e a divulgação de dados e criaram novas oportunidades. Enfim, as redes sociais têm uma relevância difícil de ser ignorada. Em âmbito eleitoral, não é diferente. Vejam como as mídias sociais impactaram positivamente nas últimas eleições, mas, apesar dos benefícios, produziram também algumas distorções. A principal delas, e já mencionada pelo desembargador Aníbal e pelo Dr. Fernando Matos, são as fake news. Os danos das fake news são tão devastadores, principalmente em matéria eleitoral, que foi promulgada a Lei 13.834, em 2019, alterando o Código Eleitoral para incluir o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. O TRE buscará agir com rigor no caso de fake news. E, para complicar ainda mais, vieram os avanços da inteligência artificial. Esse tema é fascinante e, ao mesmo tempo, devastadoramente assustador. Diante de técnicas como Data Analytics, Machine Learning, redes neurais e outras, a manipulação de dados aumentou, com resultados surpreendentes, para o bem e para o mal. Em matéria eleitoral, é preciso ter muito cuidado e agir com rigor e prontidão. Algumas técnicas são legítimas e serão ferramentas excepcionais para auxiliar candidatos e também os eleitores. Sempre houve, por exemplo, projeção estatística de resultados através de pesquisas eleitorais, mas também sempre ocorreram discussões sobre manipulações de toda sorte, a ponto de, eventualmente, uma ou outra pesquisa adulterada buscar influenciar as eleições. No caso da inteligência artificial, não é diferente. As ferramentas podem ser úteis, desde que utilizadas nos limites da ética e com total integridade. Casos como o do Cambridge Analytica, por exemplo, provocaram debates no mundo inteiro sobre o impacto da influência digital nas eleições e vão despertar novas discussões, até mesmo porque já apareceu uma empresa brasileira oferecendo o mesmo método que supostamente seria da Cambridge Analytica. Surgiram também as chamadas deepfakes,
mediante a utilização de técnicas de inteligência artificial, notadamente o Deep Learning, para a criação de vídeos falsos, mas bastante realistas, de pessoas fazendo ou dizendo o que nunca fizeram e nunca disseram. Alguns softwares baseados em bibliotecas de código aberto, disponíveis por aí, aprendem, por exemplo, como determinado rosto reage a luz e sombras para poder fazer um encaixe e apresentar resultados surpreendentes. É impressionante, fascinante e absolutamente preocupante. Essas novas tecnologias podem impactar significativamente nas eleições, principalmente se o tempo de reação para coibi-las for demorado. Por isso é preciso desenvolver também métodos e tecnologias para combater os desvios éticos na utilização da inteligência computacional, com a mesma intensidade em que são utilizadas. Por fim, farei alguns rápidos agradecimentos para, em seguida, encerrar com uma reflexão. Agradeço inicialmente a todos os desembargadores do Tribunal de Justiça que me elegeram e aos membros do TRE que me confirmaram nessa missão. A vocês, meus colegas e amigos, meu obrigado e meu compromisso. Agradeço a todos que compareceram a esse ato, em sinal de amizade e de confiança, em especial aos meus amigos que se deslocaram de longe para dar prestígio a essa solenidade. Nunca vou esquecer esse gesto. Em especial, gostaria de expressar minha eterna gratidão aos meus pais. Meu pai, em saudosa memória, que no meio de privações típicas de sua origem, me ensinou o sentido da honestidade. Quantas vezes, diante de oportunidade, preferiu caráter e dignidade. A minha mãe, que lutando contra as diversidades da vida, mostrou que um lar se faz com dedicação e amor. A minha esposa, Ana Lara, que me ensinou que uma vida só tem sentido diante do fascínio de viver com quem se ama. E meus filhos, Arthur e Henrique, os maiores orgulhos de minha vida, que entre privações e provações ergueram-se sozinhos na USP e na Unifesp, no Direito e na Medicina. Por fim, gostaria de encerrar com uma reflexão. Eu sempre gostei muito das palavras de Almada Negreiros, que afirmou, aspas, quando eu nasci, as palavras que poderiam salvar a humanidade já tinham sido todas ditas. Só faltava uma coisa, salvar a humanidade. Eu sempre gostei desse trecho e sempre repetia quando eu tinha oportunidade, porque isso simboliza a necessidade da ação e não apenas de dizer palavras vazias. Reparem por que a minha preocupação de escolher no início as palavras que eu iria usar hoje. Depois de refletir um pouco, cheguei à conclusão de que Almada Negreiros não estava certo. No mundo do direito, as palavras são, na verdade, ações. Quando dizemos condeno, absolvo, declaro inelegível o candidato, declaro empossado e eleito o candidato, ou qualquer outra expressão dessa natureza, as palavras trazem ação. Elas são verdadeiramente ação e com um grande impacto social. Então, quando nos deparamos com a violação de um direito, ao contrário do que Almada Negreiros falou, as palavras que poderiam salvar a humanidade ainda não foram todas ditas. E nós precisamos dizê-las. Muito obrigado. Nesse instante, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, e sua esposa, Ana Lara Ferreira Brasil, têm a honra de convidar o desembargador Aníbal de Rezende Lima e sua esposa Cíntia Pinheiro da Silveira de Rezende Lima para acompanhar a inauguração do seu retrato na galeria de ex-presidentes do Tribunal Regional Eleitoral.
Senhoras e senhores, neste momento, a senhora Cíntia Pinheiro da Silveira de Rezende Lima, esposa do ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, irá prestar uma homenagem à senhora Ana Lara Ferreira Brasil, esposa do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Samuel Meira Brasil. Neste momento, o desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral fará o encerramento desta sessão solene. Eu agradeço a presença de todos que prestigiaram essa solenidade e ao ensejo do encerramento do ano, eu desejo um Feliz Natal a todos e um esplendoroso Ano Novo. Assim, declaro encerrada essa sessão. Informamos aos presentes que os empossados receberão os cumprimentos neste palco, com os convidados entrando aqui pelo lado direito do palco, meu lado direito aqui, e saindo pelo lado esquerdo deste auditório. Então, por favor, formar uma fila aqui para os cumprimentos.